E se eu te dissesse que duas das maiores vozes da música moderna não se calaram por escolha, mas porque alguém decidiu silenciá-las? E se o que a gente acha das mortes de Chris Cornell e Chester Bennington não passasse de uma cortina de fumaça? Pois é, exatamente o que Dave Mustaine fez na sua última declaração. Faz alguns meses, mas para alguns soou como uma senha para abrir uma das portas mais sombrias da história da música, porque segundo ele, esses dois sabiam demais e estavam pretendendo fazer um documentário sobre o assunto. E segundo o próprio Dave, Chris e Chester sabiam demais, e isso custou a vida deles. There are a lot of people that are very famous musicians. The rumor has it they were executed because they were getting ready to expose pedophilia. Executed as in killed? Well, the rumors going around about Chester from Linkin Park and about Chris from Soundgarden was that they were making a movie on child abuse and child trafficking, I think it was. They're both gone, and it's very suspicious. Did you deal with any other types of abuse, any sexual abuse, anything like that? It depends on what people say abuse is, because if you see stuff that you shouldn't see, that's abusive. And I saw stuff I shouldn't see. Inscreva-se no canal, que esse vídeo tá top, hein? Seria a morte o único jeito de resolver essas coisas? Uma coisa que talvez eu até também nunca tenha pensado antes de fazer pesquisa para esse vídeo. Os dois morreram em 2017, um em maio e outro em julho. Um hiato tão perto, é muito pouco tempo. E por que umas duas maiores vozes do grunge, de uma música tão forte, tão interessante, sei lá, os dois resolveram tirar a própria vida com um hiato de 3, talvez 4 meses de diferença se olhar as datas? Algo tão suspeito. Por que ninguém nunca levantou essa bola? Teria que Dave Mustaine abrir os nossos olhos? O porquê isso passou despercebido lá do começo? Mas isso até agora. Só que para entender um pouco melhor essa história, a gente precisa voltar alguns anos atrás, né? Até maio de 2017. O Chris Cornell, vocalista, Soundgarden, Audioslave, estava em turnê. O cara carismático, respeitado, mas segundo familiares e amigos, ele carregava uma carga emocional pesada. Beleza. Mas na madrugada do dia 18 de maio, em um hotel em Detroit, ele foi encontrado morto. A versão oficial, suicídio por enforcamento. 2 meses depois, o mundo da música abalado novamente. Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, foi encontrado morto em sua casa. No dia 20 de julho, também por enforcamento, também registrado como suicídio. Para quem olha de fora, 2 tragédias isoladas, unidas apenas pelo laço da amizade que os dois tinham. Mas para outras pessoas, uma coincidência assim não existe, não tão perto. Até porque Chris e Chester não eram apenas colegas de profissão, não eram 2 vocalistas influentes de bandas gigantes. Eram amigos, próximos. Chester era padrinho de um dos filhos do Chris Cornell. E o dia da morte de Chester não foi um dia qualquer. Foi exatamente o dia que Chris Cornell completaria 53 anos. Para alguns, um gesto de homenagem, para outros, um recado. Pode ser nossa paranoia também, nossa, uma teoria da conspiração? Pois é. A questão é que meses atrás, hoje em dia, Dave Mustaine apareceu nessa entrevista que vocês já viram e fez o muito que muitas pessoas chamariam de uma conexão proibida. Ele disse que não acreditava na versão oficial, que eram mortes muito suspeitas, e então soltou a bomba que, segundo os boatos, Chris e Chester estavam prestes a expor um dos maiores segredos da indústria da música. Um segredo que ligaria artistas, empresários, bilionários e até políticos em uma rede de tráfico e exploração infantil. No centro dessa rede, nomes pesados como Jeffrey Epstein e, ele, P. Diddy, Sean Combs. Segundo o Mustaine, isso não tratava apenas de músicas. Ele falou sobre gente na TV, gente sendo pega em festas secretas, orgias, lugares onde sexo e poder se misturam como moeda de troca. Aí surge a pergunta, por que ninguém quer responder? O que está acontecendo quando 2 artistas com alcance global decidem contar um segredo que eles sabem e em questão de 2 meses, os 2 somem? Os 2 supostamente tiram a própria vida? De acordo com teorias que circulam na internet, o Cornell e o Bennington estavam envolvidos na produção de um documentário gigante que iria expor esse lado sujo da indústria musical.
Um projeto que, segundo alguns, poderia arruinar carreiras, derrubar impérios e até colocar gente na cadeia. E o timing que o Mustaine resolveu abrir a boca é porque um certo alguém já estava sob posse do governo. Mas os dois já tinham saído antes de qualquer trailer fosse lançado. Os dois já estavam mortos. Mustaine já tinha lançado a treta. O ruim é que os defensores dessa teoria apontam detalhes que a polícia teria ignorado. Marcas estranhas, a ausência de um bilhete suicida dos dois, contradições nos depoimentos e o mais inquietante, a sincronia perfeita de datas e circunstâncias. 2 amigos, 2 suicídios, 2 enforcamentos. Meses de diferença. Um elo incomum, talvez, uma investigação que supostamente eles estariam conduzindo. Mas por que o Dave falaria só disso agora? Alguns dizem que é, porque, o Sr. Lies já estava preso. Outros dizem porque, finalmente, o silêncio estava se quebrando com as acusações contra P. Diddy, e outras figuras começaram a pipocar na mídia. Escândalo envolvendo as festas secretas, contratos milionários e, claro, segredos inconfessáveis. A versão oficial é que os 2 homens atormentados pela depressão e pelas pressões da fama. A versão conspiratória, 2 homens silenciados, porque sabiam demais. Mas e você aí que está vendo esse vídeo? Em qual delas se acredita? O que você pensa? Qual a sua opinião sobre isso? E naquela época, sem entender nada, todo mundo foi obrigado a imaginar um segredo tão monstruoso que chegasse a ecoar entre as paredes mais poderosas da indústria musical. Um segredo capaz de calar 2 vozes das mais emblemáticas do rock and roll moderno. Chris e Chester. Você conhece as versões oficiais? Depressão, tragédias pessoais, suicídio, certo? Mas o que acontece quando a figura lendária do Megadeth, Dave Mustaine, solta algo inesperado, algo perturbador? Ele não disse que acreditava na versão oficial, ele disse que era muito suspeito. Disse que é algo muito escandaloso envolvendo um documentário, um abuso de poder como nomes poderosos. Mas aqui do nada, os 2 sumiram. Ele também disse que esse projeto era bastante grande, em que Cornell e Bennington estavam trabalhando, e expor essa estrutura perversa de abusos dos segredos da indústria da música, e que isso teria sido a gota d'água e teria lhe custado as vidas. Mas o timing do Mustaine foi muito bom, porque dentro de 1 mês ou 2, alguém já estaria atrás das grades. Estaria Mustaine se protegendo porque já sabia de alguma coisa, porque imaginando a cena, 2 artistas talentosos, prestes a revelar algo que poderia abalar identidades poderosas. Mas antes que um dos 2 pudesse ligar os pontos, ou talvez até alguma propaganda desse comentário, em 2 meses, os 2 desapareceram. Ninguém tinha falado isso na mídia, até Mustaine, meses atrás, chamou a atenção, que comentou sobre essas festas secretas, cenas obscenas que envolviam celebridades, poder e repressão. Falou na TV que gente sendo pega em orgias, mas isso vindo de quem? De um músico que já foi convidado por Alex Jones, que já criticou teorias conspiratórias, como a canção de Hangar 18, um homem que se posiciona como o guardião da verdade. Ele plantou a semente, muita gente engoliu, outras resistiram, mas logo apareceram as teorias dos fóruns. Eles foram executados por tentar expor o tráfico infantil, esses suicídios foram orquestrados, mas isso tudo pode ser apenas a conspiração. Foram citadas fontes oficiais, não tem provas concretas, apenas a dor, paranoia, talvez essa paranoia se espalhando igual fogo. E aquela questão de que tudo faz sentido e não faz. Parece que faz sentido, mas também se tu olha por cima parece que algo ali não batia. Autópsias, fotos estranhas, versões contraditórias, nada é simples. Quando alguém com o peso do Mustaine fala algo tão carregado, a dúvida se enraiza pros 2 lados. Uma comunidade de fãs famintos por verdade se agarra a ela, a outra diz que ele é louco. Tipo, e agora? Resta o quê? 2 legados interrompidos, 2 vozes que inspiraram milhões, mas também 2 das histórias com rachaduras invisíveis que resistem à explicação oficial. E que eu te pergunto pra ti, sem rodeios, isso é uma coincidência fatídica ou um silêncio planejado de quem usou poder demais ou quis expor algo que talvez uma luz se apagando no fim da estrada? É aí que a gente decide por a gente mesmo, porque a verdade pode ser enterrada, mas às vezes ela precisa vir à tona, né? Aí só fica aquela dúvida, se eles nos deixaram, mas foi por vontade própria? E tinha que ser justo o Mustaine para trazer o vento da desconfiança. Aqueles 2 estavam prestes a fazer um filme sobre esses negócios de abuso, e agora os 2 se foram. É muito suspeito, muito suspeito. E essa suspeita se transforma em uma explosão pelo peso que ele carrega. Com um cara que já enfrentou as próprias batalhas internas, cita algo desse nível, todo mundo vai prestar atenção.
E claro, logo minutos após essa entrevista ir pro ar, várias redes explodiram, Reddit virou palco de teorias descabidas, algumas tão bizarras que parece até um script de filme B, mas que se espalha como vírus, tipo... um documentário que, segundo as vozes conspiratórias, reuniria nomes poderosos do cinema, política, e denunciar algo que teria sido engavetado ou enterrado, e depois os dois se foram, tipo, por tentar expor uma corporação, um sigilo macabro embalado em datas e coincidências que parecem coreografadas. Só que a verdadeira reviravolta vem quando você mergulha nesses arquivos e tal documentário, mas que talvez não envolvesse nenhum desses artistas, um projeto de lei iniciado por Leroy Moore e Dave Miffelbein. O criador afirmou que, taxativamente, Cornell e Chester não tinham nada a ver com isso, porque todas as mortes foram oficialmente classificadas. Na investigação, autópsias, tudo fechadíssimo. Nada como prova confiável de uma conspiração, nada além de rumores.